A paz, igreja, a paz dos amados irmãos e a todos. Hoje, para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo, estamos aqui mais uma vez para pregarmos a Deus, para ouvirmos a sua voz, para nos reunirmos mais uma vez, para entendermos a sua palavra. Hoje vamos falar sobre o tema que é uma igreja unida e jamais será vencida. Glória a Deus, vamos fazer uma oração pedindo a Deus o esclarecimento da sua palavra. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cairmos em tentação, mas livrai-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória, para sempre. Amém. Deus Pai amado, Pai querido, Senhor Jesus, louvado e engrandecido seja o santo nome, Deus exaltado, meu Deus, para todos sempre seja o Senhor, Pai. Deus, obrigado, meu Deus, mais uma vez, ó Deus, estarmos aqui, Senhor, na Tua presença, para Te adorar, Senhor, para Te engrandecer, meu Deus. Dá-nos o discernimento espiritual, Senhor, para entendermos a Tua palavra, que nós possamos sair daqui, ó Deus, cheios e renovados, Senhor Jesus, com a Tua presença, para a honra e glória do Teu santo nome, Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glórias a Deus, irmãos. Para entender, esse tema, primeiramente precisamos compreender o que é a igreja. À luz da Bíblia, separei dois textos que vamos explicar melhor o que é a igreja. O primeiro está lá em Romanos, capítulo 12, versos de 4 a 6, que diz: assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros não exercem todos a mesma função, assim também em Cristo nós, que somos muitos, formamos um corpo, e cada membro está ligado a todos os outros. Temos diferentes dons de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Então, nesse texto de Romanos 12, podemos perceber que o apóstolo Paulo, para se referir à igreja de Cristo, faz uma clara menção ao corpo humano, que também que assim como é constituído por vários membros, e esses membros têm características e funcionalidades diferentes, assim também é a igreja de Cristo como um todo. Ou seja, o que é a igreja? A igreja é basicamente os cristãos reunidos entre si, formando uma comunidade, uma força maior, porque um laço de 3 cordas é muito mais difícil de ser rompido. E entendido isso, nós temos o conceito então de igreja. Para afirmar mais ainda essa palavra, nós temos o texto que está lá em 1 Coríntios, no capítulo 12, verso 27, que diz: ora, vocês são o corpo de Cristo. Outra menção clara ao corpo humano levada assim à igreja. Paulo falando: ora, vocês são o corpo de Cristo e cada um de vocês individualmente é membro deste corpo. Paulo fala aqui exclusivamente aos cristãos, aos que já se confessaram ao Senhor Jesus Cristo. E o que Paulo está dizendo aqui? Olha, vocês separados são cristãos, vocês juntos como um todo, unidos em fraternidade, em amor ao próximo, vocês, por uma causa maior, por uma causa de espalhar a luz de Deus pelo mundo, vocês são chamados de igreja. Vocês formam uma comunidade que vai além do âmbito físico, que vai além de um espaço de 4 paredes e leva ao âmbito espiritual. Porque, como já disse, um cordão de 3 cordas é muito mais difícil de ser rompido. Entendido isso, nós temos cristãos que se unem em prol de uma causa maior, que é evangelizar todo o mundo e ajudar os mais necessitados e glorificar Deus como um todo. Consequentemente, uma mão lava a outra, um cristão ajuda o outro na jornada. Glórias ao Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. E em diversos textos do Novo Testamento, das cartas paulinas, o apóstolo Paulo vai usar o corpo humano para fazer menção ao corpo de Cristo. E ele disse: olha, assim como o corpo físico, o corpo humano tem muitos membros, mas esses membros não são iguais, não têm funcionalidades iguais, ou seja, o corpo não é constituído só de olho, só de orelha, só de boca. Assim também é o corpo de Cristo, é constituído por diferentes pessoas com diferentes habilidades e características, dadas por quem? Pelo Espírito Santo do Senhor. O que Paulo está dizendo? O que Paulo está falando aqui? Olha, apesar de todos nós sermos diferentes, com características, habilidades diferentes, quem dá essas habilidades a nós é o próprio Senhor Jesus Cristo. E ele fala claramente isso no texto que está também lá em 1 Coríntios 12, no verso de 12 ao 13. E ele fala, 1 Coríntios 12, versos 12 e 13. Ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros, e todos esses membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só corpo todos nós somos batizados em um único Espírito, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado de beber de um único Espírito. Glória a Deus, Paulo aqui está falando da unidade
na igreja. Ou seja, mesmo que, por exemplo, você tenha recebido o dom de ser pastor, não significa que você deve olhar com desprezo o seu irmão que recebeu, por exemplo, o dom de servir. Pois tanto você depende do dom dele na igreja, quanto ele depende do seu dom na igreja. E quem é que separa perfeitamente cada dom? Exatamente, o Espírito Santo do Senhor. Paulo, aqui nesse texto que nós acabamos de ler, ratifica essa questão da unidade na igreja. Ele está martelando nessa tecla para que os coríntios entendessem bem que, apesar de cada um ter uma habilidade diferente, uma característica espiritual diferente, levada ao mundo físico, não queria dizer que houvesse uma espécie de superioridade na igreja, que fulano de tal era maior que cicrano. Um exemplo, Paulo era maior que um membro da igreja, porque Paulo era pregador do evangelho e o irmão lá da igreja era servo. Não, Paulo está dizendo, olha, no corpo físico, tanto uma orelha depende do olho, quanto do olho depende da orelha. As habilidades se conectam para formar uma força maior. E assim é também no corpo espiritual. Agora você pode estar se perguntando, tá, mas o corpo tem vários membros e Paulo já deixou claro que os membros somos nós. Se os membros somos nós, quem é que controla o corpo? No corpo físico, quem controla o corpo é a cabeça, é o cérebro. Quem controla o corpo espiritual é a cabeça. Quem é o cabeça da igreja? É claro, Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Claro, ele deixa homens para administrar a sua igreja, mas ele vai ser sempre o supremo pastor da sua casa. Tanto que homens passam, pastores passam, bispo, presbíteros, papas, todo mundo passa. Quem não passa é o Senhor Jesus Cristo. Por isso que, apesar do Senhor Jesus Cristo colocar homens de fé no nosso caminho para nos influenciar para o bem, como por exemplo o pastor, quem deve ser a nossa autoridade máxima, a quem devemos olhar, como diz a Bíblia, é para sempre o Senhor Jesus Cristo. Pois homens passam, homens falham, mas quem não falha é o Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Outras referências sobre esse assunto está em Colossenses capítulo 1, verso 18 e Efésios 5, 23. Alguns dos desafios de manter uma igreja. Vamos lá. Se uma igreja ela precisa se conectar, as partes precisam se conectar. O que precisa haver? Exatamente. Fraternidade, amor ao próximo. Deve-se eliminar a inveja, o ódio, qualquer sentimento maligno provido do diabo e que, se for regado, se tiver apoio para crescer na mente dos irmãos, pode gerar um rompimento na igreja de Cristo, pode gerar um desligamento da igreja de Cristo, uma divisão. E não é isso que Deus quer. E Deus, através de Paulo, vai pregar também outros textos, o amor. Como a palavra de Deus se conecta, toda palavra que Paulo fala sobre amor ao próximo se encaixa aqui também. Por quê? Para se manter a unidade da igreja, necessita-se de amor ao próximo. Necessita-se ter as virtudes do Espírito Santo descritas em Gálatas 5. Deve-se eliminar todo sentimento cruel, todo sentimento maligno do diabo, proveniente do diabo e que jamais pode ser alimentado pelo ser humano, para o bem dele. E deve-se crescer dentro do ser humano esse amor ao próximo, essa ajuda ao próximo. Porque o foco da igreja deve ser, como um todo, adorar a Deus como uma comunidade. Uma comunidade se liga, se conecta, diferentes partes, com pessoas de diferentes habilidades se conectam. Assim também é no corpo espiritual. E a igreja tem o sentido de adorar a Deus em comunidade e espalhar a palavra de Deus ao mundo. Isso envolve amor ao próximo, isso envolve os frutos do Espírito Santo descritos em Gálatas 5, para todo aquele que se entregou verdadeiramente a Jesus. Tanto que Paulo, quando fala que nós somos o corpo de Cristo, Paulo está falando exclusivamente para os cristãos, para os filhos de Deus, para os que já se entregaram a Deus e, portanto, possuem e precisam vivenciar os frutos do Espírito Santo. Um exemplo prático da igreja funcionando como um todo, como uma comunidade, encaixada, as partes encaixadas pelo Espírito Santo de Deus, porque é o Espírito Santo que não só dá habilidades, mas encaixa elas entre si, de forma a não gerar rompimento, de forma a não gerar confusão, mas ao contrário, gerar união, gerar ligamento, gerar amor, é o texto que está em Atos dos Apóstolos. E esse texto está em Atos dos Apóstolos, capítulo 12, versos de 1 ao verso 19.
Não vou ler porque o texto é muito grande e por causa do tempo vou apenas parafrasear o que está dizendo o texto. Bom, o rei, naquela época, daquela região, inclusive parente de Herodes, que mandara matar João Batista e interrogar Jesus, esse rei também prendeu alguns irmãos da igreja. E isso satisfazia muito aos judeus. Inclusive, quem morreu nessa época foi o apóstolo Tiago, né, um dos apóstolos mais próximos de Jesus. E o rei, né, vendo que os judeus gostavam, né, desse espetáculo de horror, né, como também acontecia, por exemplo, no Coliseu, ele começou a trazer mais irmãos. E um desses irmãos foi Pedro, que na época era, inevitavelmente, o maior líder espiritual da igreja. E Pedro foi preso e seu julgamento foi marcado para acontecer depois da Páscoa. Bom, a Bíblia vai dizer que mesmo Pedro preso, a igreja orava incessantemente por Pedro. Em outras palavras, orava fervorosamente, orava sem parar, orava persistindo em oração. Não se deixava levar pelas circunstâncias da vida. Não parava, olhava para as situações físicas e falava: agora não tem mais jeito, ele está preso, vai ser julgado, certamente vai ser condenado, como foi, por exemplo, com Tiago. Mas eles olharam para o Senhor Jesus Cristo, olharam para o Supremo Pastor, porque apesar de Pedro não ser perfeito e estar preso, eles sabiam a quem deviam recorrer caso o homem falhasse, Jesus Cristo, porque Davi fala para Deus: olha, mesmo que meus pais me abandonem, eu sei que o Senhor nunca vai me abandonar. E a igreja entende isso. Mesmo quando o homem é fraco, o homem cai, eles devem olhar para Deus. E Deus sabe o que faz. E aqui, esse texto traz a igreja em comunidade, em prol de um propósito maior. E a igreja ali se reúne, é lindo isso. Fazem um círculo de oração, orando por Pedro, faltando um dia para o julgamento. E muito possivelmente a sentença de morte dele. O anjo do Senhor entra na cela onde Pedro estava e liberta Pedro, basicamente, do cativeiro. E Pedro volta à cidade e vai até a casa dos irmãos, onde lá eles estavam orando. Até no início eles foram até receosos em acreditar na presença de Pedro, mas Pedro explicou tudo e que foi o Senhor Jesus que libertou Pedro da cadeia. Aqui nós temos um exemplo prático de como funciona a igreja, o que ela pode fazer quando está unida em prol de um propósito maior, uma ideia maior compartilhada. Uma coisa que todos querem, uma coisa que todos queriam naquele momento era a libertação do apóstolo Pedro, era a libertação do seu irmão. E apesar de faltar pouco tempo para o julgamento dele, a igreja não deixou de orar, orou até o fim e faltando um dia. Na noite anterior ao julgamento de Pedro, no dia que seria o julgamento de Pedro, o anjo do Senhor libertou Pedro. Isso é simplesmente a consequência de uma igreja unida, a consequência de uma igreja alinhada com os propósitos do Senhor, que olha para o Senhor Jesus Cristo e vê nele toda a ajuda que precisa. E é essa união que a igreja brasileira, não só digo brasileira, a igreja moderna, a igreja contemporânea do século XXI, é essa união que a igreja precisa hoje. É essa união. Entende? Porque, por exemplo, na primeira dificuldade tem muitos irmãos que já abandonam a igreja, deixam de olhar para Jesus e olham para o homem. Né? Por exemplo, se a igreja primitiva fosse assim, quando vissem Pedro preso naquela altura do campeonato, Pedro era o maior líder espiritual da igreja. Se a igreja primitiva olhasse para Pedro e visse Pedro preso, poderia até desistir se não olhasse para Jesus Cristo, que era o alvo de Pedro. E aquele encaixe da igreja para orar fervorosamente, persistir em oração, até que o anjo do Senhor libertasse Pedro, momentos antes do julgamento e possivelmente a morte de Pedro, é simplesmente as consequências, é simplesmente os frutos de uma igreja unida, de uma igreja alinhada com os propósitos do Senhor. E olhando para esse texto, nós percebemos o quanto nós precisamos evoluir para voltar à igreja de 2000 anos atrás. Ainda há muito caminho para chegar lá. Mas eu creio que se a igreja se unir, como os irmãos aqui se uniram, não eram muitos, eram poucos, mas eram corações que estavam voltados para Deus, estavam aquebrantados perante Deus, oravam fervorosamente, sem parar,
por um propósito maior, para salvar Pedro daquela prisão, para que Deus salvasse Pedro daquela prisão. E se com poucas pessoas Deus foi capaz de operar um milagre tão grande, o que Deus não pode fazer com milhões e milhões de brasileiros que se confessam evangélicos, que se confessam cristãos? Entende? Então eu entendo que hoje, se a igreja contemporânea hoje do século XXI se unir em prol de uma causa maior, em prol de um avivamento nacional, de um arrependimento nacional, de uma mudança profunda. Não é apenas arranhar a superfície, é uma mudança profunda na nação. Se a igreja brasileira e a igreja contemporânea no mundo inteiro hoje se unir para isso, haverá mudança. Tudo é possível para aquele que crê. E a igreja foi feita para unir diversos cristãos. A fé dos cristãos em prol de um propósito maior. E o que precisamos hoje? E o propósito maior hoje deve ser o arrependimento nacional. Deve ser a volta dos desviados. Deve ser a restauração da igreja brasileira, da igreja contemporânea. Um avivamento nacional como nunca vimos nesse país. Há exemplos em toda a história. Países europeus, africanos, asiáticos, até americanos, enfim, que oraram, que estavam em igrejas vazias, tantos espaços nacionais lotados, mas as igrejas estavam vazias e a igreja se levantou em oração, pediu um avivamento. Os remanescentes pediram um avivamento espiritual para o Senhor avivou aquele país. Deu uma nova sede, uma nova fome da presença de Deus. E eu creio que como ele fez naquelas nações, ele pode fazer hoje. O mesmo Deus que operou para mandar que houvesse luz no mundo é o mesmo Deus que pode operar para que volte a luz da igreja hoje para o mundo. Se você crê, compartilhe esse vídeo. Glorifica a Deus aí na sua casa. E se junte a milhões de brasileiros que hoje se unem, né, que hoje se ajoelham por uma causa maior. Talvez podem não estar juntos, porque o Brasil é um país muito grande e o evangelho, graças a Deus, chegou a esse país aos 4 cantos do Brasil, né? Então podem não estar todo mundo juntos, mas todos estão em uma causa só. Todos estão por uma causa maior, que é o avivamento da igreja brasileira, que é o avivamento da igreja contemporânea. E eu e você podemos ajudar, porque na casa de Deus não há inúteis. Clame por um avivamento nacional, clame por um arrependimento nacional, para que o povo brasileiro se volte para o Senhor. Entenda, muitas coisas que estão acontecendo de grave hoje no Brasil, gravíssimo, é culpa da igreja, porque a igreja tem adormecido. Porque se a igreja estivesse em guarda, nunca que o diabo ia conseguir chegar na posição que ele está chegando nesse país. Nunca que ele conseguiria fazer o estrago que ele está fazendo nesse país. E é por isso que a igreja precisa acordar, porque o diabo tirou essa visão espiritual do que está acontecendo no Brasil e colocou no cenário físico, colocou na política, colocou na economia, colocou na saúde, mas isso não passa de uma realidade espiritual. Isso não passa de uma igreja que está adormecida, que está fraquinha, que está andando de cabeça baixa, quando devia estar andando corretamente, que devia estar andando firme, persistente nos caminhos do Senhor. Glória a Deus. Espero que irmãos tenham gostado. Glorifiquem a Deus. Espero que sintam a presença de Deus. Espero que você também ainda não se juntou a essa causa. Se junte a essa causa de avivamento nacional, de um arrependimento pelo Brasil, de um reavivamento na igreja contemporânea em todo o mundo, não só no Brasil. A gente pode experimentar um 2022 maravilhoso se a igreja se levantar e orar, se os remanescentes de Deus, que verdadeiramente são cristãos, se levantarem e orarem pela igreja brasileira. Glórias a Deus. Deus, Pai amado, Pai querido, Senhor Jesus, louvado e engrandecido seja o teu santo nome, meu Deus. Muito obrigado, Pai, por mais um dia de vida, meu Deus. Muito obrigado, Senhor Jesus, por mais um maravilhoso dia, meu Deus, que o Senhor nos deu. Muito obrigado, Pai, por mais uma palavra, Deus, que o Senhor coloca, meu Deus, em nossos corações, meu Deus. Cuida de nós, Deus, fica conosco, ó Pai, dá-nos, ó Deus, um final de ano abençoado, meu Deus. Para a honra e glória do teu santo nome, Pai. Nós te pedimos, ó Deus, por um avivamento, Pai, nesse país, ó Deus. Por um arrependimento nacional, meu Deus, nós te clamamos, ó Deus. Que o Senhor tenha misericórdia dessa nação e faça resplandecer sobre nós, Deus, a tua luz, ó Deus, em nossas faces, meu Deus. Tem misericórdia das nossas vidas, meu Pai. Tem misericórdia, meu Deus. Gera, meu Deus, uma nova vontade, meu Deus, de te adorar, de te glorificar, meu Pai, no coração dos brasileiros, meu Deus. Gera, meu Deus, essa nova vontade, meu Pai, de estar, meu Deus, em tua presença, ó Espírito Santo, para a honra e glória do teu santo nome, meu Pai. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo oramos, porque teu é o reino, o poder e a glória, para sempre. Amém.